Lição 9, 26 de agosto de 2018. Jesus, o holocausto perfeito. Texto áureo. Na qual vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Verdade prática. Os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Leitura bíblica em classe, Levíticos capítulo 1, versículo 1 ao 9. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolorá o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Introdução. Apesar da glória e da simbologia do holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Eles sabiam que, embora a oferenda fosse eficiente como tipo de um sacrifício melhor e definitivo, não era eficaz em si mesma para redimir o pecado. Por isso, o holocausto tinha de ser oferecido pela fé, com os olhos postos no Calvário. Conforme veremos nessa lição, o Senhor Jesus Cristo, ao encarnar-se, tornou-se o holocausto perfeito para resgatar-nos de nossos pecados, tornando-nos propícios ao Pai. Ele é o holocausto dos holocaustos. Primeiro tópico: o holocausto, o sacrifício mais antigo. O holocausto não foi estabelecido por Moisés, nem surgiu durante a peregrinação de Israel no Sinai. Praticado desde a queda de Adão, foi observado até a destruição do segundo templo em 70 d.C. Primeiro item: definição de holocausto. O termo holocausto provém do vocábulo hebraico ola, que, entre outras coisas, significa acender ou ir para cima. É uma referência tanto à fumaça da oferta queimada que subia, como à essência dessa mesma oferta que se elevava às narinas do Senhor como cheiro agradável. Levítico, capítulo 1, versículo 9. O holocausto era o primeiro e mais importante sacrifício do culto divino no Antigo Testamento. Levíticos, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Consistindo no oferecimento de aves e de animais, a oferenda implicava a queima total da vítima, como sacrifício incondicional ao Senhor. Levíticos capítulo 1, versículo 9. Era a oferta que abria as solenidades diárias, sabáticas, mensais e anual do calendário levítico. A cerimônia era conhecida também como oferta queimada.
Simbolicamente, Paulo considerou a atitude dos irmãos filipenses em favor da obra missionária como holocausto de aroma suave. Filipenses capítulo 4 e versículo 18. Segundo item, objetivo do holocausto. 2 eram os principais objetivos do holocausto: tornar o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. Levítico, capítulo 1, versículo 9. O holocausto não era oferecido apenas pela culpa do pecado, era ofertado também como ação de graça a Deus por uma vitória alcançada. Levítico, capítulo 1, versículo 4. E 1 Samuel, capítulo 6 e versículo 14. O sacrifício representava ainda uma oração dramática que o adorador, através do sacerdote, endereçava ao Senhor. Salmos 116, versículo 17. Todavia, o ritual, para ter validade, tinha de ser oferecido com fé e confiança na intervenção divina. Terceiro item, a tipologia do holocausto. Os profetas sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios e que uma aliança superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 33. Davi, por exemplo, estava ciente de que o holocausto apontava para um sacrifício melhor. Salmos 40, versículo 6 e Hebreus, capítulo 10, versículo 8. Mais adiante voltaremos ao assunto. Segundo tópico, o holocausto na história de Israel. A oferenda de holocausto pode ser encontrada nos 3 principais períodos da história de Israel no Antigo Testamento: patriarcal, mosaico e nacional. No período patriarcal, o sacrifício dos patriarcas Noé e Abraão, Gênesis capítulo 8, versículo 20 e Gênesis capítulo 22, versículo 13, foi apresentado de acordo com a oferenda, ou seja, um holocausto que Abel ofereceu ao Senhor. Por isso, a oferenda pode ser considerada a mais antiga da história sagrada. Gênesis capítulo 4, versículo 4. No período mosaico, após a saída dos filhos de Israel do Egito, o Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino a fim de evitar impurezas e práticas pagãs. Quanto ao holocausto, por exemplo, apesar de já ser uma tradição na comunidade hebreia, teria de ser oferecido a seguir segundo os critérios e normas bem definidos. Seria exigido, por exemplo, um altar apropriado para oferta queimadas. Êxodos capítulo 31, versículo 9. Como pode ser visto nas especificações da cerimônia nos capítulos de 1 a 6 de Levítico. Portanto, tudo seria executado de conformidade com as regras estabelecidas por Deus. Caso contrário, os israelitas correriam o risco de se enveredar pelas idolatrias egípcias e cananeias. No período nacional, após a conquista de Israel, os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. Josué celebrou uma importante vitória sobre os cananeus como oferta queimadas e pacíficas. Josué, capítulo 8, versículo 31. Gideão, ao ser comissionado pelo Senhor para libertar Israel, adorou-o com igual oferenda. Juízes, capítulo 6, versículo 26. Quanto a Samuel, ofereceu ao Senhor o mesmo sacrifício, antecipando uma grande vitória sobre os filisteus. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9 e 10. A reforma de Ezequias também foi marcada por holocaustos. Segundo as Crônicas, capítulo 29, versículo 7 ao 35. Após o retorno do exílio, os judeus, agradecidos a Deus pela restauração de seu culto, também apresentaram-lhes ofertas queimadas. Esdras, capítulo 8, versículo 35. Ao aproximar-se do Senhor com uma oferta queimada,
O crente hebreu mostrava, através desse rito, a sua disposição de entregar não somente a vítima ao Senhor, como também a si mesmo. O Salmo 51 revela tal voluntariedade no rei Davi. Todos esses holocaustos prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, o sacrifício vicário perfeito. Terceiro tópico, Jesus Cristo, o holocausto perfeito. A fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito, 3 coisas foram necessárias: a encarnação, o sofrimento e, finalmente, a morte e ressurreição. A encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo foi o cumprimento cabal e perfeito da profecia de Davi. Sacrifícios e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Salmo 40, versículo 6. O Messias reconhece, através do salmista, que os holocaustos são ineficazes em si mesmo para redimir o pecador. Eis porque ele, o Filho de Deus, apresentou-se como a oferta e o ofertante para resgatar eficazmente a humanidade. Hebreus capítulo 10, versículo 1 a 10. Nessa condição, Jesus Cristo foi provado em todas as coisas, exceto no pecado, a fim de mostrar a eficácia de seu maravilhoso, eterno e definitivo sacrifícios. Hebreus capítulo 9, versículo 26. O sofrimento de Cristo. Assim como a vítima do holocausto era, antes de ser queimada, repartidas em pedaços, o Senhor Jesus foi submetido a todos os sofrimentos, angústias e dores. Isaías capítulo 53. Diz o profeta que o ungido de Deus sabia o que era padecer. O autor da Epístola aos Hebreus afirma, por sua vez, que o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, apresentou ao Pai constantes clamores e lágrimas. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Jesus Cristo foi duramente provado em todas as coisas, mas vencendo-as, apresentou um testemunho fiel e poderoso na terra, nos céus e no próprio inferno. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Na condição de Cordeiro de Deus, o holocausto dos holocaustos, ele reunia em si o cumprimento de todas as ofertas, oferendas e sacrifício no livro de Levítico. João capítulo 1, versículo 29. No Apocalipse, o leão da tribo de Judá ainda é glorificado como o cordeiro que foi morto em nosso lugar. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. A morte e a ressurreição de Cristo. O auge do sofrimento de Jesus Cristo como nosso perfeitíssimo holocausto foi a sua morte no Calvário. Ele foi morto e sepultado. Mateus capítulo 27, versículos 59 ao 66. Mas no terceiro dia, eis que ressurge dos mortos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus capítulo 28, versículo 1 a 10. Com a sua ressurreição, Jesus planifica o sacrifício perfeito como ofertante e oferta. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Ele é o holocausto dos holocaustos. Aleluia. Conclusão. Esta lição faz-nos refletir sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele morreu eficazmente por mim e por você. Por esta razão, temos de viver uma vida de santidade e pureza. Somente assim seremos vistos pelo Pai Celeste como fiéis testemunha do Evangelho. Não podemos ignorar o sacrifício de Cristo. Se o fizermos, sobre nós recairá o justo e esperado juízo de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27.